a abrir comigo a sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9. Mateus, capítulo 24, estaremos lendo apenas o versículo 9, palavras do nosso Senhor Jesus. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Apenas até aí. Se você puder, feche seus olhos por um instante, vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te rendemos graças nessa noite por sua bondade, sua misericórdia. E nesse culto do domingo da igreja perseguida, nós pedimos, Pai, que o Senhor possa mudar o nosso entendimento a respeito de como temos vivido o nosso cristianismo no contexto brasileiro. Que nessa noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo possa nos despertar a amadurecermos, a crescermos, a avançarmos em fé, e que não sejamos mais escravos da nossa liberdade nessa nação, Pai. Que possamos gastar as nossas vidas fazendo a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Eu te peço que nesta noite, ó Pai, com muito temor, algo dentro de nós seja mudado para a glória do Teu santo nome, ó Pai. Que o Senhor venha mudar as nossas vidas, mudar o nosso caráter, mudar o nosso entendimento, mudar o nosso estilo de viver a vida cristã nos dias de hoje. Te pedimos que o Teu Espírito possa aplicar essa verdade em cada um dos nossos corações. Esse é o nosso desejo nessa noite, para a Sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse, nós estamos no DIP, Domingo da Igreja Perseguida, que acontece todos os anos na nossa igreja local. Para quem não está acostumado com o termo, o DIP é um movimento nacional de oração em favor dos cristãos perseguidos. E esse movimento, ele foi idealizado pelo irmão André, que é o fundador da missão Portas Abertas. A Portas Abertas é uma missão em apoio aos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Atualmente, estima-se que 360 milhões de cristãos enfrentam algum tipo de perseguição. Ou seja, isso significa que pelo menos 1 a cada 7 cristãos é perseguido no contexto mundial. E esses cristãos que são perseguidos, eles são os nossos irmãos na fé. Eles precisam do nosso apoio, eles precisam do apoio da Igreja de Cristo. E a nossa igreja local, a IBA, é uma igreja cadastrada em apoio aos cristãos perseguidos. Por isso, nesta noite, além das nossas orações, toda oferta levantada hoje nos 3 prédios da IBA será destinado, por meio da missão Portas Abertas, aos cristãos que estão sofrendo ao redor do planeta algum tipo ou nível de perseguição, seja ela severa ou extrema. Todos os anos o DIP traz uma palavra temática, e no ano de 2023 o tema do DIP é os países mais perigosos para os cristãos. Existe um ranking de 50 países mais perigosos, e desses 50 países, alguns são considerados países de perseguição severa, outros considerados países de perseguição extrema, onde irmãos e irmãs na fé perdem suas vidas por amor ao Evangelho. E há uma estatística de que a cada 24 horas, 11 pessoas pelo menos morrem por causa da sua fé em Jesus. E para trabalhar essa temática nesta noite, eu quero compartilhar aqui pelo menos 3 pontos com toda a igreja. O primeiro deles é que nós temos consciência de que a perseguição é uma realidade inegável. E talvez possa surgir nesse contexto uma certa indagação, né? Por quais motivos cristãos
são perseguidos ao redor do planeta. E geralmente os motivos são diversos. Os cristãos são perseguidos por pessoas, primeiro, ligadas à opressão comunista e pós-comunista. Eles são perseguidos por pessoas ligadas à corrupção e crime organizado. Também são perseguidos devido à hostilidade etno-religiosa. São perseguidos devido ao ultranacionalismo ou nacionalismo religioso. São perseguidos devido à opressão de clãs específicos, devido à opressão islâmica, devido a uma paranoia ditatorial, devido a um autoritarismo estatal e até mesmo protecionismo denominacional, dependendo da religião oficial de uma determinada etnia, de uma determinada nação. Então, portanto, nós temos muitos fatores desagradáveis que contribuem para a perseguição dos cristãos ao redor do mundo. Contudo, nós sabemos que o motivo central, o principal motivo desses nossos irmãos estarem sendo perseguidos, o motivo é a fé em Cristo Jesus. Porque foi o próprio Cristo quem disse: vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. É por causa da fé em Jesus. Porque o mundo odeia Cristo. Satanás odeia Cristo. Os filhos das trevas odeiam a Cristo. Eles odeiam a mensagem de Jesus, odeiam a obra de Jesus. E se a igreja, que é formada pelos cristãos, pertence a Jesus, logo também a igreja será odiada, a igreja vai ser criticada, ela vai ser brutalmente perseguida nesse tempo. O próprio Cristo nos disse no capítulo 15 do Evangelho de João, ele disse o seguinte: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembrem-se da palavra que eu disse a todos: o servo não é maior do que o seu senhor. Portanto, se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Palavras de Jesus. Portanto, o motivo principal da perseguição aos cristãos é a fé em Cristo, é a fé do Evangelho. E uma pergunta comum que muita gente faz é: aonde que essa perseguição teve o seu start, o seu pontapé inicial? Onde que tudo começou? E de acordo com o texto que foi lido nessa noite, no capítulo 24 de Mateus, Jesus, saindo de Jerusalém, ele se reúne com os seus discípulos para um tempo particular ali no Monte das Oliveiras, e ele começa ali naquele contexto responder algumas curiosidades dos seus apóstolos concernentes ao fim dos tempos. E então nós chegamos no versículo 9, onde Jesus vai dizer: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E a partir dessa fala de Cristo, nós reconhecemos historicamente que dos 12 apóstolos de Jesus, apenas um morreu de morte natural, que no caso foi o apóstolo João. Contudo, os demais apóstolos, os 11 apóstolos, inclusive Matias, que substituiu Judas, todos eles foram mortos, foram perseguidos, foram martirizados, com exceção do apóstolo João. Então todos os apóstolos foram assassinados: André, Bartolomeu, Pedro, Tiago, Matias, Mateus, Filipe, Tomé, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote, todos assassinados por defenderem a fé cristã e pregarem o Evangelho. E tudo começa com os apóstolos Pedro e João, porque de acordo com o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, esses dois apóstolos, eles são presos, ameaçados, maltratados, marcando assim o início da perseguição da igreja. Em Atos capítulo 7, nós temos o registro do primeiro mártir, que foi Estevão. Lembrando que Estevão não era apóstolo, mas ele foi o primeiro mártir. E em Atos capítulo 12, nós tivemos o primeiro dos apóstolos a ser martirizado, que foi Tiago, filho de Zebedeu, o irmão do apóstolo João. E ele foi degolado por ordem de Herodes. E daí para frente,
A perseguição só foi crescendo, só foi aumentando. E hoje, meus irmãos, essa ainda é a realidade dos nossos irmãos na fé que vivem nesses 50 países mais perigosos. Eles são perseguidos por familiares, por membros da comunidade, por grupos radicais e principalmente pelas autoridades. Eles são brutalmente perseguidos. E por isso, muitos deles são condenados à morte, perdendo a vida por amor a Cristo. Então, em primeiro lugar, a gente tem que entender que ainda no contexto pós-moderno, ainda no século 21, a perseguição da igreja é uma realidade. Desde o primeiro século, desde os tempos da igreja primitiva, essa perseguição ela não cessou. Contudo, a igreja de Jesus também não cessou e ela continua crescendo cada vez mais e mais. Assim como diziam os pais da igreja, que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E essa igreja continua viva há mais de 2000 anos. Porque nada pode parar a igreja de Jesus. Foi a palavra de Cristo que disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo Jesus. Porque nada para a igreja. Porque Cristo é o Senhor da igreja. Agora, em segundo lugar, nós também precisamos desenvolver uma consciência de aprendizado. Nós precisamos aprender com os nossos irmãos perseguidos. Porque quando os missionários da Missão Portas Abertas, quando eles vão visitar alguns países perigosos e eles conseguem dar o suporte para algum desses irmãos na fé perseguidos, o principal ou o mais comum pedido de oração que esses irmãos fazem é o seguinte, abre aspas, orem por nós para que aconteça o que acontecer, permaneçamos firmes na fé. Fecha aspas. Esse é o pedido de oração mais comum dos nossos irmãos perseguidos. Então eles não pedem oração para que a perseguição acabe. Eles não pedem oração para que a pressão e a violência diminuam. Eles não pedem oração para terem uma vida mais confortável. Não, eles pedem para que a sua fé em Cristo Jesus permaneça inabalável. Apesar da dor e do sofrimento, tudo que eles querem é permanecerem fiéis a Jesus Cristo. Então, eles não estão clamando por fardos mais leves. Eles estão clamando por ombros mais fortes, para a glória de Deus. Recentemente eu ouvi algumas histórias desses irmãos. E eu ouvi o relato de uma história de um senhor de 93 anos de idade. E esse senhor sofreu um tipo de perseguição severa durante 26 anos, ininterruptamente. E as pessoas, ao ouvirem esse senhor, diziam que quando ele entrava em qualquer ambiente, Cristo entrava junto com ele. A presença de Deus era tão forte na vida daquele senhor de idade, que tamanha era a sua comunhão com Deus, que as pessoas se sentiam constrangidas na presença dele. Era muito forte. E quando ele pregava, ele não falava das suas dores, das suas perseguições, dos seus sofrimentos, ele só falava do Evangelho, ele só falava de Cristo, porque ele tinha uma consciência cristã madura, entendendo que Cristo é o centro de todas as coisas, e o homem não deve receber glória alguma. E a história desse senhor é muito impactante, porque depois que ele faleceu, a sua esposa contou um pouco daquilo que ele sofreu durante os 26 anos de perseguição severa. E ela disse que ele foi preso, e quando ele completou 20 anos de prisão, eles fizeram para ele uma cova na terra, de um por um, longe da luz solar. E por causa da forma e do amor, da paixão que esse irmão falava a respeito de Cristo e do Evangelho, ele sofreu um tipo de correção, sendo colocado de joelhos dentro dessa cova. E ele ficou naquele lugar por 6 meses, sem o acesso à luz solar. E segundo os relatos da esposa dele, as fezes só eram retiradas quando se tornava insuportável. E de forma recorrente ele recebia água, alimento e oportunidade de ser livre
desde que ele negasse a Cristo Jesus. Então ele ficou nessa condição por aproximadamente 6 meses. E quando ele foi retirado, ele desaprendeu a andar. Então, os seus inimigos, os seus algozes, os soldados tiveram uma ideia. Porque souberam que aquele rapaz ele tinha um filho. Então eles pensaram assim, vamos deixar o filho dele visitá-lo na prisão. Porque quando esse homem foi preso, a criança tinha 6 anos. E agora se passaram 20 anos. Ele já era um homem de 26 anos. E eles tiveram essa ideia, vamos deixar o filho visitá-lo na prisão. Porque o filho, quando vê o seu pai nessa situação deplorável, ele vai voltar para a igreja e vai contar à igreja, vamos desistir desse negócio do evangelho, porque não vale a pena ser cristão. Olha o estado do meu pai. Então eles tiveram essa ideia e permitiram a visita desse jovem para ver o seu pai. Então o filho, ele entra naquela prisão, encontra o pai caído, num estado deplorável, com a pigmentação da pele comprometida devido à ausência da luz solar. E o pai, quando reconheceu que era o seu filho, porque já tinha 20 anos que eles não se viam, ele ouviu do filho o seguinte conselho, o filho dizendo, pai, desiste de tudo isso, depois você conserta a sua vida com Jesus, mas desiste disso, pai, você precisa sair daí. E ao reconhecer que era a voz do seu filho, esse pai, ele ergue a cabeça, e olhando para ele, o pai disse, sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. E por causa dessa declaração pelo evangelho, ele levou mais 6 anos de prisão. Eu fico pensando que esse é um tipo de cristianismo que traz oxigênio puro para a nossa fé. O tipo de cristianismo da igreja perseguida deveria moldar o nosso. Nossos irmãos perseguidos são pessoas anônimas. Eles não estão debaixo de holofotes, mas eles estão construindo uma história que nós, com o tipo de cristianismo que vivemos, não damos conta de construir. Portanto, devemos permitir que a igreja sofredora traga um prumo para o nosso estilo de vida, para o nosso jeito de viver a fé cristã, até que tenhamos uma consciência madura a respeito do martírio, aprendendo desde já a morrer para as pequenas coisas no nosso dia a dia e na nossa rotina. Uma vez, fizeram uma pergunta para um cristão perseguido. Perguntaram para ele, fulano, como que você faz para perdoar os seus perseguidores? E aquele cristão perseguido com um olhar cheio de doçura, disse o seguinte, certa vez eu fui preso, fui colocado de joelhos com os pés e mãos amarrados para trás, e 2 soldados se revezavam segurando a minha cabeça, fazendo perguntas a respeito da minha fé, e quando eu me posicionava a favor de Cristo, o joelho deles vinha na minha boca. E esse cristão perseguido conta que isso aconteceu durante horas, e ele era proibido de cuspir o sangue, e também cuspir os dentes quebrados de sua boca. E ao passar por isso durante horas, constantemente ele desmaiava. Mas em um dos desmaios ele acabou despertando, e ele começou a orar, dizendo, Jesus, eu não consigo mais, eu não aguento mais, Senhor, me ajude. E esse irmão conta que naquele momento ele ouviu audivelmente a voz de Jesus dizendo para ele, a mesma graça que estava sobre mim, para perdoar e amar os que me levaram a uma condição de cruz, também está sobre a vida de você nesse momento. Ame esses homens, ame eles assim como eu ensinei. E esse irmão disse que naquele momento ele foi tomado de um amor tão grande, que ele nunca havia sentido um amor dessa magnitude. E ao ser tomado desse amor, ele relata que se suas mãos estivessem desamarradas, ele seria capaz de dar um abraço bem apertado naqueles 2 soldados. Então naquele momento, um dos soldados percebeu que ele estava orando e se aproximou dele. E quando aquele soldado foi chegando perto daquele cristão perseguido, o soldado disse para ele,
não me olhe desse jeito, porque eu não resisto a esse amor, eu não aguento esse amor. E naquele momento o soldado caiu de joelhos, dizendo: me fale sobre o seu Deus, eu quero ouvir a respeito do Evangelho, porque ele foi tocado por aquele olhar de amor. Existe sobre a igreja perseguida algo que nós não experimentamos ainda. Existe uma graça especial sobre eles. Existe um poder liberado sobre os nossos irmãos que nós ainda estamos longe de experimentar. Porque quando nós pensamos num contexto de perseguição e tortura, nós reconhecemos a partir do Evangelho que um homem, humanamente falando, é incapaz de suportar tudo isso. Portanto, existe uma graça especial sobre a vida da igreja perseguida. Porque é só pelo Espírito de Deus, é só pelo amor de Deus, é só pela graça de Deus que o homem consegue suportar tudo isso. Então eles não estão abandonados. O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Cristo ressurreto, está bem presente e ativo na vida da igreja perseguida. Esses irmãos estão nos ensinando que as perseguições são um cumprimento dos textos bíblicos. Porque assim como a igreja primitiva, lá do primeiro século, foi perseguida, os nossos irmãos de hoje também são. A diferença do nosso contexto brasileiro é que eles não reclamam disso. E além de não reclamarem, eles oram pelas pessoas que lhes fazem mal. Eles amam os seus inimigos, assim como Cristo ensinou. Mesmo em meio à perseguição severa e extrema, eles colocam em prática a palavra de Deus. Eles não pagam o mal com o mal, eles não buscam vingança pessoal. Eles oram pelos seus inimigos e eles vencem o mal com o bem. Por isso eu estou dizendo que eu e você precisamos aprender com os nossos irmãos perseguidos. Porque o papel da igreja não é impedir que a perseguição aconteça. O papel da igreja é preparar seus membros para enfrentá-la até o fim, independentemente das consequências. Por isso, os cristãos perseguidos, eles não pedem oração para que a violência acabe. O pedido de oração deles é que eles permaneçam fiéis ao Evangelho, fiéis a Cristo até a morte. Por isso eles são bem-aventurados. Foi sobre eles que Jesus estava dizendo no Sermão da Montanha, quando disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, a igreja perseguida é uma igreja bem-aventurada, porque ela não sofre por motivos fúteis, ela sofre por amor a Jesus. Ela é uma igreja triunfante, que aprendeu a colocar em prática, de fato, os ensinamentos bíblicos, porque mesmo debaixo de forte perseguição, ela consegue experimentar e provar da bem-aventurança que Jesus falou. Mesmo com grandes dores e aflições, os cristãos conseguem experimentar da alegria de Cristo, experimentar da paz que excede todo entendimento, porque de fato excede todo entendimento. Então, em primeiro lugar, a perseguição é uma realidade inegável. Em segundo, a gente precisa aprender uma lição. E principalmente deixarmos de ser escravos da nossa própria liberdade. E em terceiro lugar, como igreja, nós precisamos manter viva a nossa esperança. Porque tudo isso tem data de validade. Não vai durar para sempre. Uma hora isso vai ter fim, porque a Bíblia nos garante isso. Se você ler o último capítulo da Escritura Sagrada, a igreja vence, a igreja triunfa. Então, meu irmão, existe uma esperança para nós, como corpo de Cristo nessa terra. E precisamos todos os dias alimentar essa esperança. Como é que eu alimento a minha esperança? Na volta de Cristo, olhando para a verdade da palavra de Deus. É assim que nós alimentamos essa esperança dentro de nós. E eu quero aqui, partindo para o final, citar pelo menos 3 textos que falam sobre a esperança da igreja. E esses 3 textos estão registrados no capítulo 8 da carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. É o capítulo 8. E a primeira citação é Romanos 8,18, onde Paulo diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada a nós. Paulo está fazendo aqui um contrassenso entre tempo presente e glória vindoura, aquilo que há de se revelar à igreja. E ele está dizendo que os sofrimentos
seja qual ele for, não tem comparação, não chega perto com a grandeza, com a magnitude da glória de Cristo, que será revelada sobre a sua igreja naquele grande dia. E eu creio que quando chegar aquele grande dia, a gente nem vai se lembrar de toda a aflição que passamos na terra. Então isso é uma esperança para nós. O segundo texto, de Romanos 8, do 35 a 39, Paulo começa trazendo para nós uma pergunta retórica. Ele começa dizendo o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta retórica. Quem é que vai conseguir nos separar do amor de Cristo? E ele continua dizendo: será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome ou nudez? Será perigo ou será a espada? E ele diz na sequência: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E a partir do verso 37, Paulo diz: em todas essas coisas, porém, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os poderes, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, voltando à pergunta de Paulo, o que é que pode nos separar do amor de Cristo? Nada. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem morte. Nada pode nos separar do amor de Jesus. E o terceiro texto que Paulo nos traz no capítulo 8, dos versos 15 a 17, ele diz para a igreja o seguinte: Deus não nos deu espírito de escravos. Deus não nos deu espírito de escravidão para a gente viver com medo. Não. Vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. Porque o Espírito de Deus, disse Paulo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, porque se com Cristo sofremos, com Ele seremos glorificados. Isso gera esperança para nós. Então todo cristão deve viver na expectativa do cumprimento dessa promessa, porque em Cristo nós temos sim uma esperança escatológica, uma esperança redentiva, uma esperança gloriosa. Portanto, se um dia formos perseguidos, não tenha medo, você não tem espírito de escravo, você é filho de Deus. Existe uma graça especial que Deus libera sobre as nossas vidas. Se um dia formos severamente perseguidos por amor a Jesus, existem pelo menos duas coisas que eles não vão conseguir arrancar de nós. Primeiro é a nossa comunhão com Deus, porque nada nos separa do amor dele. E segundo, eles não vão conseguir arrancar de dentro de nós essa verdadeira esperança que nos fala do direito de posse do reino dos céus. Não tem como arrancar isso de nós. Então eu concluo dizendo que a perseguição para a igreja não é um sinal de fracasso. A perseguição é um sinal de fidelidade. A perseguição para nós não é motivo de tristeza, mas é motivo de esperança, porque nós sabemos que a palavra de Deus está se cumprindo, e isso indica que em breve o nosso Senhor virá com poder e glória. Então reconhecemos que a perseguição ela é temporária, mas a recompensa da igreja será eterna. Grande será a nossa recompensa nos céus. Existe uma esperança para o povo de Deus, existe uma herança reservada para nós, porque o reino dos céus nos pertence, pertence a mim e a você que foi salvo pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E essa esperança ela não se confunde em nossos corações. E que por meio dessa palavra possamos permitir que o cristianismo da igreja sofredora possa reajustar o nosso cristianismo, possa reajustar as nossas prioridades, possa destruir o nosso ego, que às vezes por questões tão fúteis, a gente deixa de conversar com um familiar, com um vizinho. Meu irmão,
Nós somos chamados a viver o Evangelho. Se você é de fato um seguidor do Cristo ressurreto, você precisa aprender a amar os seus inimigos, a orar por aqueles que lhes perseguem, a vencer o mal com o bem. Porque isso é ser cristão. Isso é ser um discípulo do Cristo que morreu, mas que também ressuscitou ao terceiro dia. E Ele vai voltar para nos buscar um dia, com poder e glória. Então nessa noite, se você puder ficar de pé no seu lugar e fechar os seus olhos. Pai, nós queremos nessa noite te pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nessa noite, ó Pai, nós te pedimos perdão pelo mau uso do tempo, pelo mau uso da liberdade que nós temos, Pai. Que o nosso coração seja constrangido nesse momento. Que tenhamos uma consciência da urgência e da necessidade de compartilhar as boas notícias de salvação com o maior número de pessoas. Que na liberdade que temos dentro do cenário nacional, ó Pai, não venhamos jogar a nossa vida e o nosso tempo na lata do lixo com questões tão fúteis, Pai. Mas que sejamos tomados de temor, de compaixão, de amor, ó Pai. Que isso comece dentro das nossas casas, Pai. Porque certamente cada um de nós conhecemos um familiar que ainda não se rendeu ao Evangelho, que ainda não foi alcançado pela sua graça salvadora. Então, Deus, arranca de nós toda paralisação espiritual, arranca de nós toda timidez, que possamos abrir os nossos lábios e compartilhar com liberdade as boas notícias de salvação, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, levanta as nossas vidas nessa geração, porque naquele grande dia, quando nós encontrarmos com o Senhor, nós queremos ouvir aquele grande e final convite, onde o Senhor dirá para cada um de nós: vinde benditos de meu Pai, e tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Nós aguardamos esse grande dia, Pai, portanto até lá, que o Teu Espírito venha quebrantar o nosso coração, e que possamos nos comportar com fidelidade, assim como os nossos irmãos perseguidos, Deus. O que eles mais desejam não é o fim da perseguição, não é uma vida mais confortável. O que eles mais desejam é permanecerem fiéis ao Seu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, na nossa liberdade, a nos mantermos fiéis ao Seu Evangelho, ao Seu amor revelado nas Escrituras, e que não venhamos te negar, Pai, por nada nessa vida, que não venhamos te negar por causa da nossa liberdade, mas que possamos desenvolver uma consciência cristã de martírio, aprendendo a morrer todos os dias para o nosso ego, para o nosso orgulho, para a nossa altivez, para as nossas próprias razões, e que isso tudo aconteça para a glória do Teu santo nome, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nesse momento nós vamos participar da mesa, da ceia do Senhor. E não existe um culto ou um momento mais adequado senão o DIP, o Domingo da Igreja Perseguida, porque Cristo foi aquele que deu a sua vida por nós, e hoje não devemos pensar duas vezes em entregar a nossa vida por amor a Ele, porque Ele é digno de todo o nosso viver, de toda a nossa devoção, de toda a nossa entrega. Então nessa noite, se você já é batizado, se você já desceu as águas, você vai participar da ceia. Mas antes, nós vamos praticar individualmente a recomendação do apóstolo Paulo, quando ele diz que cada um examine a si mesmo. Esse é o momento onde você, diante de Deus, vai rever o seu cristianismo. Como tem sido a sua fé cristã? Como você tem administrado o seu tempo, as suas agendas? Será que você de fato tem vivido na sua liberdade para a glória dele? Esse é o momento do autoexame. E se porventura você não está vivendo conforme deveria viver,
se arrependa e participe da ceia. Não deixe de participar da ceia. Simplesmente reajuste a sua vida diante de Deus. Esses dias eu fui tomado de uma reflexão, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Ninguém sabe. Mas vamos supor comigo que aparecesse alguém do céu dizendo que Jesus vai voltar daqui a 30 dias. Se você recebesse essa notícia, que Jesus vai voltar daqui a 30 dias, o jeito que você está vivendo hoje seria diferente da forma que você viveria ao saber dessa notícia? Se porventura o jeito que você está vivendo hoje for diferente disso, você está vivendo errado. Você está vivendo errado. Precisamos viver para a glória dele em todo o tempo. Por isso, esse é o momento do autoexame, aonde você, diante de Deus, precisamos reajustar o nosso cristianismo, precisamos de arrependimento. E na sequência, eu não vou deixar de participar da ceia, eu vou participar da ceia, comendo do pão e bebendo do cálice. E eu queria que os nossos voluntários, por gentileza, já distribuíssem os elementos da ceia. Enquanto isso, nós vamos fazer o autoexame e cantar uma canção ao Senhor. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Eu posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Você agora pode comer do pão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode tomar do cálice. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além
do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres, somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Que nos lava, Que nos lava dos pecados, Aleluia. nos traz. restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos para mais uma semana com essa consciência de que vamos fazer o bom uso da nossa liberdade e espalhar o Evangelho de nosso Senhor. E antes de encerrarmos, eu tenho um aviso, mas eu queria antes fazer um desafio com toda a igreja. Porque hoje no DIP, nós reconhecemos que muitos irmãos perseguidos, eles não têm acesso a uma Bíblia como essa. Não tem. E aqui no contexto brasileiro, hoje a gente tem tanto acesso, tanta facilidade. Tem Bíblia de estudo, Bíblia de teologia sistemática, Bíblia simples, Bíblia do homem, Bíblia da mulher. E às vezes as pessoas não leem. Sabe, você precisa ler a sua Bíblia todos os dias. Pastor, isso é muito óbvio. Mas infelizmente é um óbvio pouco praticado. Assim como você come todos os dias, você precisa se alimentar sua alma, seu espírito todos os dias, nem que seja um capítulo. Vamos fazer o bom uso da nossa liberdade, dessa facilidade que nós temos acesso à palavra de Deus. Em alguns países perseguidos, quando eles conseguem uma Bíblia, eles tiram todas as folhas, cada um leva uma folha para casa e eles ficam no revezamento de folhas. Um mês fica uma folha com um, no outro mês uma folha com o outro. Meu irmão, e aqui a gente tem essa liberdade, mas às vezes está lá, fica lá a semana inteira. Tem gente que deixa a Bíblia na igreja, não leva para casa. Vamos ler a Escritura todos os dias, nem que seja um capítulo. Sabe, eu sei que algumas pessoas ainda não têm aquela questão do hábito da leitura, mas ainda assim hoje nós temos aplicativos no celular que você pode pôr um fone no ouvido, pelo menos, e ouvir o áudio bíblico, pelo menos isso. Mas nós precisamos assumir esse compromisso, porque é a nossa única regra de fé e prática. Quem está disposto a viver esse desafio aqui para a glória de Deus? Amém. Porque senão nós seremos enganados por aí. Amém? E você quer dar um recado? Nós teremos cantina, cachorro quente, então passa ali ao final, abençoe o Ministério de Eventos, amém? Obrigada. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e até a volta de Jesus. Que você vá em paz, tenha uma semana abençoada para a glória de Deus Pai.